Martelo batido no Flamengo. Equipe principal volta contra o Vasco. De entender que jogar no Flamengo é o Flamengo. Vocês estão entendendo? Você não está jogando no meu time no Bala Mistura. Você está jogando no Flamengo. Mudança radical no planejamento do Flamengo. O Flamengo vai relacionar jogadores do elenco profissional. Ali não tem nenhum jogador que custa menos de 30 milhões de dólares. O Flamengo, a diretoria do Flamengo, bateu o martelo e definiu o planejamento. O Flamengo não ganhou nenhuma dividida. Sobrou para quem? Pro Olacian. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo top. Eu trago para você dois cortes. Eu trago para você a galera aí da equipe F, né, do Sport TV. Trago para você também Vene Casagrande. Você vai ver aí o Pascoal aí dando na lata dos jogadores do Flamengo e o Vene Casagrande trazendo aí um giro de notícias aí a respeito do Flamengo. E vocês vão ver que o Flamengo vai vir com a equipe máxima para enfrentar o Vasco da Gama. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal. Do Flamengo, Pascoal. Pois não. Em reunião realizada na tarde dessa terça-feira no CT Jorge Elal, com a participação do presidente Luiz Eduardo Batista Ubap, do diretor executivo de futebol José Boto e do técnico Felipe Luiz, ficou definido que o Flamengo será representado por seu elenco profissional no clássico contra o Vasco da Gama nessa quarta-feira. Então, não é um ou outro, não. É o elenco profissional. Recalculando a rota. A água bateu no queixo, vamos começar a nadar. Vamos traduzir para o português correto. Diniz achou que fosse ter uma mangaminha. A água bateu no queixo. Rapaz. O bombeiro, quando você vai na praia, o bombeiro fala para você: água no umbigo, sinal de perigo. O quê? É umbigo, viu, gente? Água no umbigo. Porque tem gente que fala como? Imbigo. Imbigo? Tem isso. É que tem uns imbigos aí. Nossa, meu Deus do céu, hein? A água bateu no queixo, meu senhor. Imbigão feio? Tem uns imbigos aí, meu A água Deus do bateu céu. no queixo. Quando a água bate no queixo, você pode começar a nadar. É ameaça de rebaixamento, é mais um tanto de jogo no rebolo para disputar. E é o Vasco, né? Tem Vasco e Fluminense na sequência. Mas me parece, o Rafa, se puder confirmar aí, pelo menos que eu li, o Rian fora, né? Rian tá fora do jogo. Fora. É, mas agora tem o Tottenham. Negociações. O Tottenham também tá querendo, né? Eu acho que sim, fora. negociações. E o Castro. Mas contratar. Mas assim, porque tá muito estranho essa história do Rayan, porque de concreto mesmo, proposta, o Bruno Andrade está acompanhando isso também, atualizando a gente no ESPN.com.br. De concreto mesmo, o Vasco tem a proposta do Bournemouth, que não é nos parâmetros econômicos que o Pedrinho gostaria. Porque existe um acordo, o Vasco tem 60% do jogador, e a proposta inicial do Bournemouth era por um valor cheio de 35, mas para o Vasco depois chegou uma proposta com o valor de 28, aí tirando o percentual do Vasco ficaria algo em torno de 20, e o Pedrinho quer tentar pelo menos 30 milhões para o Vasco, limpos para o Vasco, numa venda do Rayan. Só que não chegou nenhuma outra proposta, pelo menos até hoje, mais cedo, não tinha chegado nenhuma outra proposta de nenhum clube. É legítimo o Vasco querer valorizar o seu ativo? Mas algumas questões são importantes. A primeira delas, para você poder ter poder de barganha, ou seja, valorizar o seu jogador para poder ganhar um dinheiro maior numa venda, é necessário que haja outros clubes com capacidade de investimento participando da discussão sobre essa venda. Se só um apresentou a proposta, não tem discussão. Se a proposta é de um, o restante é sondagem, o Vasco não pode comparar. O Vasco tem o Bournemouth e o Bournemouth. Não tem outra coisa ainda. Precisa esperar chegar algo concreto para poder barganhar para onde vende o Rayan. Segundo aspecto, o Rayan quer jogar a Premier League. Esse é um fato. O Rayan recusou proposta da Rússia, proposta de Portugal. É isso. E sobre o Flamengo, só um detalhe, Pirral, até peço desculpas por me alongar um pouco mais, mas ontem eu falava sobre isso no Sport Center pela manhã, com o Bruno Vicari, com o Breler e com a Mari Pereira. Vejam, eu sei que o torcedor do Flamengo não valoriza o Campeonato Carioca como valoriza os outros campeonatos que o Flamengo disputa, e ele está certo em fazer isso. O Carioca é o menos importante dos campeonatos que o Flamengo vai jogar em 2026. Só que o fato de ser menos importante não significa dizer que não seja importante. O Campeonato Carioca é importante, tem o seu tamanho específico. Se o Flamengo ganhar o estadual, é o 40º Campeonato Carioca. É uma
número redondo, digamos assim, o Flamengo tem muito mais investimento e muito mais qualidade que os outros 3 grandes. Então a responsabilidade do Flamengo para ganhar o estadual, ela é maior. Então, assim, eu sei que tem gente preocupada com o transcurso da temporada, mas para mim a lógica é a seguinte: se o jogador tem, o jogador, não os jogadores, individualmente, é uma discussão específica para cada caso. Se um jogador tem condições fisiológicas e clínicas para jogar amanhã, deve jogar. O Flamengo precisa tentar salvar o seu Campeonato Carioca. Por isso que eu disse isso ontem e reforço agora com a informação que o Flamengo acaba de oficializar, que manda a prudência que os profissionais voltem, porque acima de tudo é a instituição Flamengo que está em jogo, Plihal. Em tudo que ele disse. Não importa se vai jogar o time titular ou se é o time reserva. Porque o time reserva do Flamengo é bom também. O time reserva do Flamengo é titular. O time do reserva do Flamengo jogaria nas outras 19, praticamente não vou dizer 19, mas umas 15 equipes do futebol brasileiro, da primeira divisão. Para mais, hein? Né? Então, eu acho que isso aí, para mim, a água bateu no queixo. Ninguém esperava que o time da base não conseguisse, mesmo sendo retirado da Taça São Paulo, saindo da Taça São Paulo e vindo para disputar o Carioca, ninguém esperava, mesmo sabendo que eram jogos contra times de pouco investimento. Porque nos outros anos o Sub-20 deu conta, né? Deu conta o quê? Jogou contra a Portuguesa, jogou contra o Bangu e jogou contra o Volta Redonda. Contra o Volta Redonda foi... Nossa! Contra o Volta Redonda foi um atropelamento. Porque o pessoal do Volta Redonda, além de ganhar a bola, todas as... Sabe aquela história daqui, todas é minha? É igual, é a mesma história. Todas foram numa dividida, todas do Volta Redonda. O Flamengo não ganhou nenhuma dividida. Sobrou para quem? Pro Olacian, que foi pro Bragantino. Sobrou pro Olacian, que acabou saindo. Agora, o time da base do Flamengo, esse time da base do Flamengo, ele precisa de uma revisão urgente. Tá? Precisa de uma repaginada. Se não pelos nomes, mas pelo conceito. De entender que jogar no Flamengo é o Flamengo. Vocês estão entendendo? Você não está jogando no meu time no Bala Mistura, você está jogando no Flamengo. Mas você não dá um desconto do fato de serem jogadores ainda de categoria de base e enfrentando profissionais? Mas você já reparou como é que o Flamengo jogou? Quanto toque de lado deu o Flamengo? A falta de objetividade do time do Flamengo? Como é que esses meninos jogaram? É isso que me chama a atenção. Mas não é categoria de formação? Mas se vai pro profissional, que o Pascoal tá falando, a tua formação... Eu vou falar, não, cara, que 16 anos botaram... Ele foi colocado 16 anos para jogar. É exceção, né? 16 anos ele foi colocado para jogar. Quando ele jogou, eu me lembro, eu era repórter, você também era, legal, não vem com essa conversa que você também era repórter. O Mário Sérgio falou para ele, quantos anos você tem, filho? Pega aquele menino lá que eu vi treinar, bota ele para treinar aqui. Treinou uma, treinou duas, na terceira falou, você vai jogar lá em Belo Horizonte domingo. Arruma suas coisas, a sua malinha, nem malinha tinha, né, Zé? Aquela coisinha fraquinha. Então, aí o Mário Sérgio falou assim, quando botou para jogar, falou, se você tem a mesma responsabilidade dos outros. Eu não quero saber se você tem 16 anos. Marmanjo do lado para segurar a onda dele. Você tem a mesma dizer. É a coisa do Flamengo. Todos têm a responsabilidade. Marmanjo do lado para segurar a onda dele. Ali não tem nenhum jogador que custa menos de 30 milhões de dólares, 30 milhões de euros. Aonde? Naquele elenco do Flamengo do Sub-20. Do Sub-20? Você pode contar. Se você for comprar os caras... Agora, estão vendendo um zagueiro para os Estados Unidos, vê lá quanto é que eles estão cobrando. Ali não tem baratinho. Só tem jogador caro. É o Flamengo, é a vitrine, é a camisa rubro-negra. Então os caras têm que saber onde é que eles estão, onde é que você pisa. Você tem que entender a camisa que você veste e onde você está pisando. E eu acho que isso faltou para esse time de base do Flamengo. Claro que vai ter uma repaginada, que eu acho que isso vai também amadurecer os garotos, eles vão entender que o futebol é muito maior, o propósito é muito maior do que eles apresentaram, e isso é evidente. Mudança radical no planejamento do Flamengo nesse início de temporada. Em uma reunião entre BAP, Felipe Luiz, José Boto, o Flamengo, a diretoria do Flamengo, bateu o martelo e definiu o planejamento para o jogo contra o Vasco da Gama nessa quarta-feira. E por falar em Vasco, eles também têm um desfalque importante, hein?
Tem jogador aí, principal jogador atualmente da equipe vascaína, não vai jogar. E a gente vai trazer essas informações. Tem também o goleiro Andreu. Ele está regularizado no bid da CBF, mas não pode entrar em campo nessa quarta-feira. Por que será? Foi erro do Flamengo? O que aconteceu? Muita gente me questionando isso. A gente vai trazer todas as informações no vídeo de agora. E olha, um vídeo que promete. Pega seu copinho d'água aí, toma sua aguinha e vai ouvindo e também assistindo Vene Casagrande passando todas as informações. Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre o Vasco da Gama, rival do Flamengo, e tem desfalque importante. A gente trouxe ao vivo lá no SBT hoje, no programa do SBT. O treino do Vasco tinha acabado de ser finalizado. Recebi a informação, ó, Ryan não vai para o jogo. Quem treinou no lugar dele foi o GB. E o Ryan não está indo para o jogo contra o Flamengo porque ele está sendo negociado para uma equipe inglesa. Detalhes finais aí sendo resolvidos. Uma venda de 35 milhões de euros. Se o Ryan fosse do Flamengo, até mesmo do Palmeiras, essa venda aí não seria menos de 50 milhões de euros. É porque hoje o Vasco não tem poder de barganha. É um clube que o mundo sabe que precisa de dinheiro, não pode chegar à mesa, sentar à mesa e fazer muitas exigências. Então o Ryan sendo vendido aí por 35 milhões de euros e o Vasco não vai ficar com 100% do valor não. O Vasco, por contrato, tem direito a 60%, 30% empresários, 10% do próprio jogador. Enfim, então a gente vai trazendo todas essas informações, mas fica aí a informação sobre o rival. E o Andreu, hein, galera? O Andreu ele foi regularizado no bid da CBF, mas não pode entrar em campo nessa quarta-feira contra o Vasco da Gama. Vocês sabem por quê? Porque hoje é feriado no Rio de Janeiro, feriado municipal, enfim, dia do padroeiro da cidade, e o regulamento do Campeonato Carioca diz que o jogador ele tem que ser regularizado um dia antes do jogo, só que um dia útil antes do jogo. Então, como hoje é feriado no Rio de Janeiro e ontem foi o último dia útil e a documentação não chegou a tempo, o Flamengo não conseguiu regularizá-lo a tempo no Campeonato Carioca para ele conseguir ser relacionado para o jogo contra o Vasco da Gama nessa quarta-feira. Mas fica à disposição para o jogo de domingo contra o Fluminense. Ele é um jogador que está apto a entrar em campo, estava no meio de uma temporada, então não teria nenhum problema para disputar o jogo, porém o Flamengo, por regra, pelo regulamento, não pode relacionar esse jogador. Mas o Flamengo vai relacionar jogadores do elenco profissional. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Mudança radical no planejamento do Flamengo. A gente trouxe... vamos lá, eu vou trazer todos os detalhes desse dia movimentado lá no Ninho do Urubu. Vocês vão se recordar que o treino estava marcado para 4 horas da tarde, beleza? O treino foi atrasado para 4h30 da tarde. Por quê? Porque teve uma reunião entre BAP, José Boto e Felipe Luiz, e essa reunião acabou se estendendo. Nessa reunião, a pauta principal foi o que fazer contra o Vasco da Gama. Diante do início ruim da garotada do Sub-20 no Campeonato Carioca, o Flamengo está ameaçado de ir para um quadrangular e, com isso, acabar sendo obrigado a ter mais jogos, a ter mais 2 jogos, né, do que seria se tivesse classificado normalmente no calendário do futebol brasileiro, que já é um calendário horrível para o Flamengo. Então, diante desse risco, a cúpula do Flamengo, BAP, Felipe Luiz, José Bolt, se reuniram para bater o martelo dessa situação. E o que fazer? Manter o Sub-20, manter o planejamento, Bruno Pivetti no comando? Chama só alguns jogadores? O que fazer? E depois de muito tempo de reunião, a reunião começou por volta de 2 horas da tarde e se estendeu por mais de 2 horas em uma sala lá no Ninho do Urubu, veio a informação. E eu publiquei nas minhas redes sociais antes mesmo do clube emitir qualquer comunicado. Publiquei rapidamente: martelo batido no Flamengo, equipe principal volta contra o Vasco e Felipe Luiz está no comando técnico. Ou seja, Felipe Luiz vai comandar o Flamengo contra o Vasco da Gama e o elenco principal vai voltar contra o Vasco, algo que não estava previsto no planejamento do Flamengo. E o que aconteceu? Isso acabou sendo uma decisão institucional. Por quê? Porque foi uma ordem do BAP. Diante do cenário encontrado, e gente, assim, o Flamengo ele não está mudando o planejamento por ser um clássico, por ser o Vasco da Gama. O Flamengo está mudando o planejamento pelo início ruim da garotada do Sub-20. Mas, repito, não é por conta desse início ruim no Campeonato Carioca que a garotada não presta e que Bruno Pivetti não presta.
Vene, você concorda com isso? Não vou mudar a minha opinião, eu não concordo. Ainda mais com a mudança radical no planejamento, eu não concordo. Porém, eu consigo enxergar um ponto positivo nessa história toda. E qual é o ponto positivo que eu consigo enxergar? Foi uma decisão institucional. Porque em outros tempos a gente iria observar o comando técnico, ou seja, o treinador, ou até mesmo o diretor de futebol, decidindo essa situação, quando eu não acho justo. Essa definição tem que ser do presidente, da instituição. Por isso tem que ser uma decisão institucional e acabou sendo. Então, embora eu não concorde, mas eu tenho que elogiar a postura profissional da diretoria do Flamengo. Porque não foi uma decisão, como a gente gosta de dizer aqui, à la Bangu, assim, pronto, vamos decidir assim. Não, foi tudo planejado, tudo pensado, tudo colocado na ponta do lápis em uma reunião de mais de 2 horas e depois eles bateram o martelo. Dito isso, galera, ainda tem a chance de grande parte dos jogadores que estarão à disposição contra o Vasco da Gama, grande parte ser esse time sub-20, porque tem vários jogadores do elenco profissional que ainda não estão aptos a disputar uma partida depois de se apresentarem das férias. E tá tudo bem, eles são seres humanos, eles estavam numas férias essas merecidas, independentemente do sucesso na temporada passada ou não. Todo profissional tem direito a férias. Então, galera, decisão tomada, mudança radical no planejamento. Dei a minha opinião, não concordo, porém consigo enxergar um ponto positivo nessa situação, por ter sido uma decisão institucional, ou seja, mostrando profissionalismo. Vai dar certo ou errado? A gente não sabe. Depende da bola. Se a bola entrar, amigo, decisão correta. Se a bola não entrar, tá vendo? Nós avisamos. Eu vou manter minha postura, independentemente do que aconteça nessa quarta-feira no Maracanã contra o... Galera, a equipe máxima do Flamengo vai enfrentar o Clube de Regatas do Vasco da Gama. Ou seja, o Diniz pensou que teria moleza, mas não vai ter moleza, né? A equipe principal, a cavalaria, chega para enfrentar a equipe do Vasco da Gama. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal.